Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para continuarmos a nossa incrível playlist Viver é Morrer, Morrer, Viver, Viver, Morrer, Morrer, Viver, Morrer, Viver, Viver, Morrer. Sim, eu gosto da playlist, estou gostando, acho legal quando a gente entra nestes textos budistas. Eu adoro o budismo, eu acho uma das religiões mais interessantes do mundo. E eu acho que cabe ressaltar que eu não nasci budista. Tem muitas pessoas que não entenderam ainda a minha história, não assistiram os vídeos sobre a minha história e falam, o cara ele só vê o budismo. Porra, eu fui cristão, eu fui católico, eu fui batizado na igreja católica, eu fiz toda a primeira comunhão, eu fui o melhor aluno da primeira comunhão, ganhei uma medalhinha da própria mão do padre, ganhei uma bíblia na época. A bíblia nem ficou mais comigo, mas a medalhinha eu tenho, guardei, tá? Então eu fiz todo um processo de religiosidade dentro de outras religiões até me tornar praticante do budismo tibetano. Em 2007 eu estive dentro do primeiro templo budista aqui no Brasil e depois em 2017 eu realmente me converto fazendo meus votos dentro do budismo. Ok? Hello? Tá tudo em vídeo, mas vamos lá, vamos continuar essa incrível playlist e elucidar vocês sobre o princípio de vida e morte, que poucas religiões novamente nos trazem, e o budismo é uma delas. O catolicismo não traz, cristianismo não traz, espiritismo não traz, espiritismo é muita especulação, tem teleférico no mundo espiritual, tem bondinho, tem hospitais, tem lá sorvete de goiaba com gosto de tamarindo que parece de groselha, né? Umas coisas meio... Não. Vamos ao que interessa. Corte todos os apegos mundanos. Os grandes yogis budistas do passado, como Milarepa, por exemplo, ansiavam do fundo do coração morrer em um local solitário e totalmente a sós, o que é quase impossível hoje. Ninguém para perguntar se estou doente, ninguém para lamentar a minha morte. Morrer aqui sozinho, neste eremitério, é tudo que um yogi pode desejar. Que os homens desconheçam a minha morte e as aves não possam ver o meu cadáver putrefato. E se eu puder morrer nesse retiro na montanha, o desejo desse humilde terá se cumprido. Como praticante budista, embora você saiba muito bem que a morte é iminente e inescapável, é provável que a sua agenda esteja sempre repleta de encontros de negócios, de Tinders, de academia, de lanches, passeios, baladas, festas, né? E eventos sociais. Seja lá no que acredite, você sempre estará planejando umas férias de verão, por exemplo, o Natal em família, o jantar de ação de graças ou uma festa de aniversário, mas, como já mencionei, não há a mínima garantia de que algum de seus planos chegue a se concretizar. Pronto, agora vai ter crise de histeria no canal. Insistir na crença de que tudo vai dar certo só serve para botar lenha na fogueira. Oh, lenha na fogueira. Lembre-se disso, é um ponto importante. A maior parte dos problemas mais sérios da humanidade surgem da esperança cega e das suposições irracionais. Porra, mas é o mundo de hoje! Esperança cega e suposições irracionais. Seja bem-vindo ao seu mundo. Cara, assim, eu fico doido. Vamos lá, vamos bater um papo sobre isso, porque é verdade. Esperança cega. Olha, não tem como, né? O Brasil, por exemplo. O Brasil tem 80% do povo brasileiro é católico cristão, né? Dentro das vertentes, seja a igreja católica e todas as vertentes que envolvem o cristianismo. Estamos somando os dois. Eles realmente acreditam em arrebatamento, acreditam em Deus, acreditam em santos, anjos, acreditam em Jesus, Maria, acreditam em algo que realmente a mente precisa ser colocada. Tudo isso é uma esperança cega. Porque quando você morrer, você vai ver realmente o que vai acontecer com você. Você vai bater na minha porta aqui dizendo, doutor, eu tô cagado aqui no mundo espiritual, o senhor pode me ajudar? É certeza, tá? O que eu já fiz de prática para o cemitério que tem aqui perto, sério, porque dentro de algumas práticas budistas era um fator sine qua non, a gente tinha que fazer isso. Ok, beleza. 3 horas da manhã estava eu tocando tambor lá no quarto, atraindo essas energias para encaminhá-los. E funciona.
tá? Funciona, você sente todas as consciências do cemitério vindo bater na tua porta. E é isso que você vai fazer dentro dessa enorme massa de consciências que vai ficar perdido. É certeza, cara, não tem como escapar disso, tá? Não tem como. A esperança cega se coloca em todas as crenças, em todos os fatores. A gente já elucidou aqui, por meio da teologia liberal, tudo o que aconteceu na Bíblia, trazendo todos os aspectos dentro de livros que são acadêmicos, e não é acadêmicos do Tucuruvi, é acadêmicos de verdade, e também livros de historiadores, genealogistas, pesquisadores, que complementam tudo isso e que bebem da mesma água um do outro. Ok? Teologia liberal vai explicar para vocês, por A mais B, quem foram os deuses da Bíblia, quem realmente foram os dois Jesus, porque teve dois Jesus em toda essa passagem, antes e depois. Nós tivemos várias outras manifestações ali que precisam ser elucidadas. Quem era Lázaro? Que na verdade era Simão, não era Lázaro. O nome dele era Simão. Meu Deus, não, teu Deus. E tudo isso já foi explicado. Mas as pessoas querem acreditar, querem realmente ali sonhar com a sua crença dentro de uma esperança cega. E tudo aquilo que você coloca esperança cega fica pior. Por quê? Porque no momento da sua morte, quando você morrer, você vai se ver no limbo, você vai se ver no vazio, no nada. Você não vai ver nada a não ser o mundo de novo. Porque você vai estar preso na matéria. É isso que vocês têm que entender. Vocês passam a vida inteira desejando que a sua crença esteja correta. É a mesma coisa um time de futebol. Vocês passam a vida inteira desejando que o seu time seja, sei lá, campeão mundial e nunca acontece. O espiritismo é a mesma coisa. Cara, por isso que eu falo para vocês, saiam do cavalinho dessa esperança cega e principalmente dessas suposições irracionais. Eu brigo constantemente com as pessoas quando elas vivem na teoria da conspiração. Quando eu estive do lado do Mastral, lá no Flow, era um show de teoria de conspiração. Era um show. Não, porque o governo, porque os alienígenas, porque eu tenho certeza, eles estão entre nós. Oh, meu Deus, eu fui abduzido, botaram a antena no meu rabo, não sei o quê. Eu estou falando com o Pão Sírios. E fica com essa coisa absurda de somente suposições irracionais. O que aconteceu com ele? Vocês viram o vídeo do Daniel Mastral, o que aconteceu? Ele surtou, tentou se matar. Por quê? Porque vocês passam a vida inteira com suposições irracionais. Vocês querem acreditar em coisas que não existem, vocês desejam que essas coisas existam, vocês querem ser vítimas de uma sociedade e não a própria ação de uma sociedade. Vocês se colocam vitimistas em tudo. Ah, eu sou assim, então eu vou prejudicar todos. É o que aconteceu comigo. Por exemplo, o canal Spook Houses. Fui vítima de um cara que foi lá e me imputou crime. Eu fui lá, processei o cara. O que o cara fez? Ele perdeu na justiça, ele se fudeu, e aí ele foi lá e me atacou nas redes sociais continuamente. Derrubou o meu canal. É isso. O cara, ao invés de entender que ele perdeu, não, o orgulho dele fala tão alto, ficou tão feridinho, tão magoado, que ele continuou me atacando. É isso que acontece. As pessoas querem acreditar que o outro é bandido, é ladrão. Ao invés de sentar comigo e conversar e entender o que eu faço, não, eu preciso que ele seja. Por quê? Porque só assim as pessoas vão confiar em mim. Ele perdeu. A suposição irracional dele, ao me julgar, me condenar, me imputar o crime, aos olhos da justiça, completamente foi dissolvida. A juiz olhou para ele e falou, cara, você está de brincadeira, né? Você está de brincadeira. E eu ainda tive que apresentar 20 e poucos certificados. Tá aqui, ó, todos os meus certificados. Todos. E aí? Sabe, é isso que vocês vivem. À medida que a morte se aproxima, então, tente deixar de lado as preocupações mundanas. É impossível. Escritor, você não conhece o povo brasileiro. Pare de se preocupar com a família, pare de se fazer planos, pare de pensar em tudo que não conseguiu fazer e em todos os compromissos anotados na agenda. Se tiver a bravura e a coragem e se a sua situação permitir que faça escolhas, em geral é melhor não contar a todo o seu círculo de amigos e conhecidos que está perto de morrer.
É muito importante que as pessoas espiritualizadas se distanciem das preocupações mundanas desnecessárias que possam trazer ansiedade no momento da morte. Os tântricas, por exemplo, podem, é claro, contar para o guru e para os amigos espirituais mais próximos que tenham condições de oferecer ajuda espiritual e apoio durante o processo da morte e além. No caso, nós que encaminhamos as consciências de falecidos, seguindo todos os preceitos budistas. Mas procure evitar os amigos mundanos e a família. Porra, aí não dá, cara. Aí tem gente que vai ter que se despedir ali durante uma semana, né? É improvável que filhos, irmãos, irmãs, mães e pais que não sejam budistas saibam apreciar o aspecto espiritual da sua morte e a dor e o pesar que eles sentem podem, com facilidade, deixá-los distraído e preocupado. Os ensinamentos budistas nos recomendam seguir o exemplo de um veado ferido que se retira para um lugar solitário quando a morte se aproxima. Mas no mundo atual é pouco provável que alguém consiga morrer sozinho. Imagina a indignação pública incitada pela mídia, as teorias conspiratórias e as ações judiciais que se seguiriam à descoberta de um cadáver em decomposição semanas após a morte. É o que a mídia ama. A solidão completa ao morrer é impossível para quase todos nós. O que podemos controlar é quem deve e quem não deve ficar sabendo da nossa morte iminente. Isso é uma prática budista extremamente interessante, e é verdade. Eu conheci, por exemplo, um grande tulco que ele estava já velhinho e ele sentiu que o coração dele estava já zoado no dia. Ele se recolheu e ele morreu. Só que ele morreu trancado dentro do seu quarto para que ninguém o amolasse. Ele ficou ali durante 5, 6 dias até encontrarem o corpo dele. Só que ele fez um processo de passagem tão lindo, tão perfeito, tão incrível, que quando o encontraram, o quarto estava perfumado, cheirando rosas. Foi lá o pessoal do IML, foi verificar, falou, não, ele morreu faz meia hora. Os caras riram, falaram, amigão, ele está uma semana no quarto, você está brincando? Meia hora? Porque o estado dele estava perfeito. A autopurificação do cara, a desconexão de cada ponto de energia, a consciência ainda ali se mantendo firme e forte, reconhecendo a morte e se preparando para direcionar a sua consciência para um novo renascimento que aconteceu dias depois, porque ele é treinado para isso. Eu conheci, ok? Esse cara, ele realmente desconectou ponto a ponto do seu corpo, controlando suas emoções, controlando seus pensamentos, mantendo-se ali completamente a sua integridade física, emocional e mental, se desconectou a consciência foi automaticamente levada para o novo renascimento. Quando identificaram o corpo, ele já estava renascendo em outro lugar. Sabe? Isso é a perfeição. Isso realmente é a habilidade de se libertar e liberar de todo o processo, de todo. Um católico sabe fazer isso? Nunca. Um espírita sabe fazer isso? De jeito nenhum, porque é capaz que ele fique esperando a nave espacial vir retirá-lo ainda no ponto de ônibus. Mas não consegue. Por isso que eu falo para vocês, de todas as pesquisas que eu fiz, de todo o conhecimento que eu fiz, de toda a imersão em todas as religiões que eu percorri, o budismo ele é o mais completo para todas as nossas necessidades. Nós enxergamos quem realmente nós somos, entendemos a nossa mente, nos desvinculamos realmente de coisas que são superficiais e pessoas superficiais, para adentrar, então, em um processo contínuo de aprendizado ao longo da nossa vida. Por que aprendizado? Porque você vai se atrelar a coisas importantíssimas, que é um estudo de música, que é manter uma harmonia dentro da sua casa, que é entender as relações entre a sociedade e você.
Lembre-se, veja sempre a sociedade como uma terceira pessoa, porque no momento em que você entra de cabeça num fator social, você vira um gado manipulado pela própria mídia, você vira um gado manipulado pelas emissoras de TV, você recebe as informações e você começa a fazer parte sem saber, você começa a participar de enquetes, brigas, discussões em Twitter, Facebook, Instagram, você fica convivendo, vendo pessoas ali comprando carros de luxo, casas de luxo, e que na verdade são pessoas que são procuradas pela polícia, tem processos judiciais, respondem a inquéritos policiais. Pessoas que estão intrinsecamente ligadas à lavagem de dinheiro em outros aspectos. E vocês idolatram a fachada. Sabe, se você idolatra a fachada de uma pessoa, o que você espera de você? Você nunca vai ver realmente a profundidade do seu ser. Você só vai ver a superficialidade. Se você só enxerga o superficial das pessoas, é porque você é superficial. E é isso que a gente tanto conversa com vocês em os vídeos, ok? Trazer elucidação sobre o que acontece ao longo de toda a sua existência. Mude seus padrões, mude seu comportamento, entenda as suas necessidades e você verá que você está gastando muito mais dinheiro com coisas superficiais do que necessárias à sua existência. É isso que vocês têm que entender. Mude o padrão do seu pensamento, entenda as relações causais, causa e efeito, ou seja, você precisa de um telefone celular, você não vai se endividar para comprar um iPhone 12. Você vai comprar aquilo que atende suas necessidades. É aquilo que eu fiz. Eu tenho um iPhone que só atende às minhas necessidades. Eu não preciso gastar dinheiro comprando uma puta tecnologia. É isso que vocês têm que entender. Vocês são ferramentas manipuláveis por uma igreja, por um centro espírita, por seus líderes religiosos, manipulados por uma mídia, por uma sociedade que vai sempre apontar dedos para vocês dizendo: e aí, você comprou aquela roupa? E aí, você comprou aquele telefone? E aí, você comprou aquele carro? E o que vocês estão vendo na internet são influencers que nada mais estão fazendo do que enganando vocês. Aí no final da vida vocês vão ficar esperando o que? O arrebatamento? Vocês vão ficar esperando que Deus pegue na sua mão e leve? Cara, vocês vivem num mundo de ilusões. Vocês vivem ainda nesse mundo irracional criado por vocês, por uma mente que quer enganar. Vocês criam o Deus de vocês, vocês criam as versões bíblicas de vocês. Quantas versões bíblicas foram criadas? Milhões. Desde que foi mudado do grego koiné ao alemão, ao latim e às outras línguas, sempre houve dúbias interpretações. Você pega a Bíblia do King James, de 1610, está lá escrito, foram os deuses que colocaram o ser humano na Terra. E na Bíblia de hoje foi Deus que colocou o ser humano na Terra, hein? Mas por que da King James está falando que foram os deuses que colocaram o ser humano na Terra? Quem eram esses deuses? É isso que vocês nunca perguntaram. É isso que a igreja e todos da sociedade não querem discorrer sobre. E é por isso que eu trago teólogos liberais, para vocês entenderem. Vocês que são católicos, cristãos, que realmente buscam amparo em algo que vocês criaram, são alicerces de castelo de areia. Quando vocês enxergam realmente o que foi criado no passado, vocês vão ver o efeito da Matrix. Vocês vão ver realmente o que está por detrás de um grande teatro montado para a mente ilusória de vocês. A mente cria e alimenta. E quando muitas pessoas continuam alimentando isso, vocês entram numa egrégora de uma mente repleta de ilusões. Bom, tem muita coisa legal aqui para a gente discorrer, tem muita coisa legal para a gente falar. É muito, muito bom isso aqui. Bom, eu espero realmente que vocês entendam, que vocês busquem aprender cada vez mais, que vocês se julguem ou se condenem realmente pelos seus atos, pelos seus pecados, pelos seus crimes, pelas posturas erradas com seu pai, com a sua mãe, com seus amigos, com a matéria que está em volta a você, com seu animalzinho de estimação, no que for. É isso que vocês têm que entender e é isso que vocês têm que mudar, ok? Bom, a gente vai fazer então essa pausa, isso aqui está bem legal. Eu vou deixar a marcação aqui. E logo, logo a gente volta a falar sobre isso. Fechou?
Então tá bom, como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas complementares a gente passe a complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão ter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro. Por quê? Porque eu não sou pai de santo, eu não sou espírita, eu não sou vidente, eu não sou paranormal, eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de doação: PayPal, Seja Membro e Valeu, os 3 encontram-se aqui abaixo. Você pode clicar em qualquer um desses 3 e será levado a uma pagininha, e lá vocês podem fazer a doação que vocês puderem, que isso nos ajude muito. E por último, o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. E como eu sempre digo ao final desta playlist, namastê, meus nobres e queridos gafanhotos.